Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui à frente novamente para falar um pouquinho desse nosso Deus que é tão grande, que é tão maravilhoso e que ama os pecadores, apesar de odiar o pecado, né? Nós vamos falar, como nós fazemos sempre, aos domingos à noite, dessa grande preciosidade que muitas vezes as pessoas não dão o seu devido valor. A mensagem de salvação. O plano único e exclusivo para o homem chegar ao céu, ir morar com Deus quando partir deste mundo. Eu quero convidar a todos que tenham as suas Bíblias, que possam abri-las no Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Está falando de Jesus Cristo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse trecho aqui está falando de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, versículo 10 nos diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo participou da criação. Quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo estava com Deus naquele momento. Ele participou de toda a criação. E quando nós olhamos aqui, João capítulo 1, versículo 3, falando de Jesus, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é Deus. Deus, sabendo que todos os homens pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Deus fez um plano de salvação para o homem. Esse plano de Deus era pegar um homem sem pecado, e ele assumir o pecado de toda a humanidade. Este homem sem pecado assumiria os pecados de toda a humanidade. Só que todos pecaram, não existia este homem. Então Deus fez um plano incluindo o seu próprio filho. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grandioso, que ele deu o seu próprio filho para vir ao mundo e para morrer na cruz do Calvário. Jesus veio ao mundo para morrer, para levar sobre si os pecados de toda a raça humana. E foi isso que ele fez. Ele veio aqui, viveu até os seus 30 e poucos anos, e no momento oportuno, conforme Deus havia previsto, ele foi levado até a cruz, deu a sua vida e levou sobre si os pecados de toda a raça humana. Morreu, ressuscitou, viveu mais 40 dias aqui nesse mundo, subiu ao céu e está hoje à destra de Deus e intercede por nós. O trecho aqui está falando que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós ouvimos por aí que todos são filhos de Deus. Não é assim? As pessoas falam que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos são criaturas de Deus.
Mas filhos de Deus são esses aqui, ó, a todos quanto receberam. Quem aceitou Jesus como Salvador é filho de Deus. E quem não aceitou Jesus como Salvador é o quê? É filho de quem? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ela diz que quem não é filho de Deus é filho de quem? Do diabo. Triste coisa, mas é real. Então, existe no mundo dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Abra sua Bíblia aí em João mesmo, João capítulo 8, versículo 44. Jesus, falando a um grupo de pessoas, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo. 8:44 de João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então está dizendo aqui, olha, vós tendes por pai o diabo. Quem não é de Deus é do diabo. Você já imaginou isso? Que quem não é de Deus é do diabo? Só existe dois grupos de pessoas: ou se é filho de Deus, ou é filho do diabo. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, são filhos de Deus. Os demais são filhos do diabo. Meus amados, isso é tremendo, não é? É tremendo ser filho de Deus e falar com Ele, mas é terrível, é tremendamente terrível pertencer ao diabo. Você imaginou isso? Você sabe se você é um filho de Deus? Vamos supor que eu perguntasse aqui nesta noite, se você partisse desse mundo hoje, se você morresse hoje, ou se Cristo viesse hoje, para onde iria a sua alma? Pensa um pouquinho comigo. Para onde iria a sua alma? Talvez você diga: eu tenho grande chance de ir para o céu. Eu acho que vou para o céu. Eu penso que sim. Então, meu amigo, a resposta sua quer dizer que você não é filho de Deus. Você não tem certeza da sua salvação. Quem não tem certeza não é filho de Deus. Se você espera, se você acha, você não tem garantia nenhuma. A Bíblia é muito clara quanto àqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A pessoa, quando recebe a Cristo no seu coração, ela recebe a paz que excede todo o entendimento. Não é isso, meus irmãos? É isso. Você pode até ser que amanhã ou depois, por um acidente ou outro, você peque e entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa que aceitou Jesus Cristo, ela recebe essa paz que excede todo o entendimento. Foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Em João, 1 João 5:13, primeira carta de João, diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Nós sabemos se somos salvos ou não. Paulo nos diz em 2 Timóteo 1:12, pois eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Esta é a certeza. Todos devem saber se quando morrer vai morar com Cristo ou vai morar no inferno. Triste realidade, mas é real. Qual grupo você está? No grupo dos filhos de Deus ou no grupo dos filhos do diabo? Precisamos pensar nisso. Ninguém sabe quando vai partir desse mundo, meu amigo. Se você ainda não parou para pensar nisso, pensa nessa realidade. Pense nisso. Se você partir desse mundo, você vai morar com Cristo? Ou você vai para o inferno? Uma agonia eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Ninguém é filho de Deus pela criação. Sabe,
Só se é possível ser filho de Deus pela regeneração, porque um dia aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Diz o trecho aqui, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, olha o detalhe, aos que creem no seu nome. Crer no seu nome é o detalhe principal. E o versículo 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue, o que quer dizer isso? Sabe, ninguém é filho de Deus porque nasceu numa família cristã. Eu sou crente porque meu pai é crente. Eu sou salvo porque meu pai é salvo. Eu sou salvo porque minha mãe é salva, o meu avô é salvo. Eu nasci numa família cristã. Não de sangue. Ninguém é salvo porque nasceu numa família cristã. Porque os pais são salvos. Só se é salvo porque se aceitou Jesus Cristo um dia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram. Esse é o novo nascimento. Então, não de sangue. A pessoa não é salva porque nasceu no lar cristão. A única coisa que nós herdamos dos nossos pais é o pecado. Davi diz isso em Salmo 51:5. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. A única coisa que nós herdamos dos nossos pais é o pecado original. É o desejo pecaminoso. Romanos 5:12 diz assim, porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, e nós nascemos com essa tendência pecaminosa, e pecamos mais ainda. A única coisa que nós herdamos dos nossos pais, essa tendência, essa natureza pecaminosa. Se a pessoa não aceitar Jesus como Salvador, não nascer de novo, não crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, ela não será salva nunca. A pessoa que acredita que pode ganhar a salvação diante de um Deus tão justo, ela está muito enganada. A palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 64:6, que todas as nossas justiças são como trapos imundos. Toda a justiça que nós queiramos ter, toda a justiça que nós possamos ter, são como trapos imundos diante de Deus. Não nos justifica jamais diante de Deus. Diz assim, o versículo 13, que nasceram não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Isso mostra que não tem nada na nossa carne que nós possamos fazer para ser salvo. Você pode dizer, eu não peco, eu sigo os 10 mandamentos, mas isso não o salva. Seguir os 10 mandamentos não salva ninguém. A salvação só se é possível pela regeneração. Aceitar que Jesus Cristo levou sobre si os seus pecados, crer nele de todo o seu coração. E dizer, Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nenhum homem pode fazer nada para remover os seus pecados. Muitos acreditam que quando batiza uma criança,
anula o seu pecado original. Nada a ver. A Bíblia não diz isso. O novo nascimento não vem de nenhum rito, não vem do batismo. Não tem nada que se possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar Jesus como Salvador. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação vem de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Você não se torna um filho de Deus pela sua vontade própria, fazendo os seus atos, sendo bonzinho. Você só se torna um filho de Deus se você crer no Senhor Jesus Cristo. Que nasceram não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Versículo 12 nos diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como isso acontece? Como é que isso acontece? Todos quantos receberam. Como é que se recebe Jesus? Você pode dizer, mas eu não vejo Jesus. Aonde ele está? Como é que eu faço para recebê-lo? O versículo explica: aos que creem no seu nome. Crer é o detalhe. Há um fator determinante: fé na obra consumada de Jesus Cristo. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele veio a esse mundo, Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele levou sobre si os seus pecados e os meus pecados. Ele já fez tudo. Você só precisa crer e aceitá-lo como seu Salvador. Em João 3,36, João 3,36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. E tem um detalhe: a ira de Deus sobre ele permanece. Veja, aqui separa de novo em dois grupos. Aquele que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Ainda João 3,18. Vira uma página aí. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só, quem nele crê não é condenado, é salvo. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Se você não crer, não adianta se batizar. Não é real? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem não crer e for batizado não adianta nada. Não é? O batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo.
Depois que a pessoa é salva, sim, vem o batismo. Agora, por que os homens são condenados? Por que os homens são condenados? Porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Somente porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Não diz assim, porque não creu e não foi batizado, não. Porque não creu e não seguiu os 10 mandamentos, não. Porque não creu e não fez penitência. Porque não creu e não fez trabalho na igreja. Porque não creu e foi maldoso, não. Porque não creu. O detalhe é crer. O detalhe aqui importante é crer no Senhor Jesus Cristo. Simplesmente crer. Colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você acha que vai para o céu só as pessoas boas? Você acha que vai para o céu só as pessoas boazinhas? A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Em nenhum lugar a Bíblia diz que vão para o céu as pessoas boas. As pessoas que vão para o céu com Cristo são aquelas que aceitaram Jesus como seu Salvador, que nós chamamos, que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo. São essas que vão para o céu. Jesus Cristo levou sobre si os pecados de toda a raça humana. Imagine você o mais vil pecador que tem na face da terra. Se ele vier a Cristo com o coração contrito, arrependido, e aceitar Jesus como Salvador, ele vai morar no céu. E você, meu amigo que está aqui, que já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, mas não ainda se decidiu ao lado de Cristo. Se você morrer assim, meu caro amigo, infelizmente, o seu lugar será a perdição eterna. É isso que Deus nos fala através da sua palavra. É isso que Jesus Cristo nos fala. A Bíblia nos relata de um homem pecador, vamos dizer assim, eu posso dizer isso, um homem que era um bandido, e ele achava que estava servindo a Deus e sendo zeloso para com Deus. Quem é ele? O apóstolo Paulo. Este homem ajudava a apedrejar os cristãos. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Se você olhar no capítulo anterior, em Atos capítulo 7, fala da morte de Estevão, um autêntico servo de Deus, que foi apedrejado por servir a Deus. Esse homem, ao morrer, ele disse, e vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Era um autêntico servo de Deus, e foi apedrejado. Sabe quem participou desse apedrejamento? Paulo. Então, antes chamava-se Saulo. Veja aí, Atos 8, diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. O versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Esse homem era maldoso demais, ele achava que ele estava correto seguindo a lei judaica, mas perseguia a igreja de Cristo. E sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem foi tocado por Deus. Um dia ele ia indo à estrada de Damasco, no seu cavalo, e ele foi tomado de uma cegueira, e Deus falou com ele. E esse homem se entregou a Cristo. E os seus pecados todos foram cancelados. Quem ainda não ouviu a história do apóstolo Paulo? Um grande evangelista. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Seus pecados foram cancelados todos.
Este homem passou a ser uma nova criatura em Cristo. Aquele que vai para o céu vai pela bondade do Senhor Jesus Cristo, única e exclusivamente. Nossas justiças são como trapos de imundícia. E a pessoa que creu em Cristo, ela foi justificada aos olhos de Deus. Como se torna um filho de Deus, então? Não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos quantos receberam, diz o versículo 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa que simplesmente, se você colocar o seu caso nas mãos de Jesus Cristo, e vier a Ele arrependido, e crer que você é um pecador, crer que Ele morreu por você, que Ele deu a sua vida por você, e confiar nele sem reservas, você vai receber essa tão grandiosa salvação. Em Jeremias 31 e 34, Deus diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não mais me lembrarei dos seus pecados. A pessoa que aceitou a Cristo tem os pecados cancelados. Deus não vai mais se lembrar deles. Sua vida muda. A era foi mudada, né? Nós falamos, isso aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Sua vida também será mudada. O que você era antes de Cristo e depois que aceitou a Cristo, você será uma nova criatura. Em Salmos 103 e 12 diz assim: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas iniquidades. Ele não vai mais se lembrar das nossas iniquidades. A única maneira de chegar ao céu é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele pagou toda a nossa dívida e Ele sofreu o castigo que era nosso. Você só precisa confiar nele, confiar de todo o seu coração. E sabe, meu amigo, se você está confiando em Jesus Cristo, em mais algo, está errado. Não, eu confio que Jesus Cristo pode me salvar, mas a pessoa tem que viver uma vida certinha. Está errado. Você quer dizer que Jesus Cristo é incompetente para salvá-lo inteiramente. Você precisa de Jesus mais algo. Você viver uma vida correta é o que Deus quer, mas isso não vai salvá-lo. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Se você imagina que para ser salvo você precisa vir a Cristo, mais dar esmolas, mais fazer trabalho na igreja, mais fazer algumas penitências, está errado. Jesus Cristo é competente, completamente competente, idôneo, único e exclusivo para salvar uma pessoa da perdição eterna. Ah, mas se a pessoa crer e não for batizada, não é salvo. Também não é verdade. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, então ele vai ser batizado. Crer é o detalhe. É crer única e exclusivamente. Jesus Cristo é idôneo, completo, para salvar qualquer pecador. Deus nos deu a sua palavra como garantia da nossa salvação. Não há outra maneira do homem chegar ao céu. A salvação é um dom gratuito de Deus. Sabe, só se é salvo por meio de Jesus Cristo e de mais nada. Nossa única esperança de morar no céu é a promessa que Deus nos deu através da sua palavra. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. Só nele, só em Jesus Cristo. Deus quer que nós vivamos uma vida zelosa. Deus não quer que a gente peque.
Tudo isso é real, mas isso não serve para salvar a pessoa do inferno. Quem salva a pessoa do inferno é Jesus Cristo. Quando se crê nele, que ele morreu, ele deu a sua vida na cruz do Calvário e ele fez tudo para nos salvar. Ele é completamente idôneo para nos salvar. Sabe, não há promessa na Bíblia para aqueles que creem em Jesus parcialmente. Eu creio em Jesus, mas, olha, se não fizer as penitências, então não é salvo. Eu creio em Jesus, mas você tem que seguir os 10 mandamentos. Não tem, na Bíblia não diz nada para aqueles que creem parcialmente. Você precisa crer totalmente em Jesus Cristo. Só Ele salva. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus e mais nada. Deve-se viver o melhor que se pode. Mas isso não serve para a salvação. É muito importante, Deus nos quer que sejamos a luz do mundo, que vivamos uma vida idônea. Ele deseja isso, mas isso não é para a salvação. Isso é para aqueles que já são salvos. Isso é uma outra história, isso é para galardão. São prêmios nos céus para aqueles que servem ao nosso Deus. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17 nos diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que versículo lindo, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que quer dizer esse versículo? Os pecados que você tinha antes de aceitar Jesus Cristo já passou. Deus esqueceu tudo. Eis que tudo se fez novo. Aquele que aceita Jesus Cristo é uma nova criatura em Jesus Cristo. Meu amigo, talvez você já tenha ouvido as pregações, várias delas, e você ainda não tenha se tocado. Meu amigo, você está correndo um sério risco se você partir deste mundo assim. Você não irá morar com Cristo. Você irá num lugar de tristeza, num lugar de pavor. É por isso que nós apregoamos a palavra de Deus, apregoamos esse plano único e exclusivo de salvação. Sabe, é a preocupação com as pessoas, seguindo o mandamento de Jesus Cristo, e de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa preocupação. Sempre quando morre uma pessoa, principalmente se for de uma família cristã, a gente já pergunta, será que ele era salvo? Essa é a preocupação maior. É ou não é, meus irmãos? É sempre assim. Essa é a preocupação nossa. E lógico, as pessoas do mundo, os nossos amigos, os nossos entes queridos, nós devemos falar de Jesus Cristo. Se você vê uma pessoa caminhando para um lugar perigoso, você não vai avisá-la? Certamente que sim. E é isso que nós estamos fazendo aqui, meu amigo. Não deixa passar mais essa oportunidade, sabe? Creia no Senhor Jesus Cristo. Eu o convido, esta noite, aí mesmo onde você está, abaixe sua cabeça e fale com Jesus. Fale, Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Eu o aceito de todo o meu coração. Sabe, muita gente vem a Cristo, mas fala assim, olha, eu quero aceitar Jesus, mas já vou avisando, hein? Eu não vou largar disso, não vou largar disso. Então não é de todo o seu coração. Venha Jesus Cristo e fale, Senhor, vem aqui e muda tudo. Eu aceito de todo o meu coração. Eu quero aceitá-lo nesta noite. Fale com Ele. Ninguém precisa ouvir você falar. E Ele vai te ouvir. E Ele vai recebê-lo. E você vai sentir no seu coração a paz que excede todo entendimento. E quando você partir deste mundo,
você vai morar com Cristo nos céus. Se você tiver dúvida, meu amigo, fale conosco. Não precisa ser comigo, não. Tem tantas pessoas aqui, idôneas e mais competentes que eu. Todas terão o prazer em ajudá-lo. Mas não deixe passar mais essa oportunidade, que um dia você poderá acordar tarde demais, quando já não tenha mais chance alguma, quando já estiver nesse lugar terrível, nas chamas do inferno. Pense nisso, meu caro amigo. Isso não é para assustá-lo, não, mas essa é uma realidade. Queira a Deus que um dia você acorde no seio do Pai, na glória, louvando e bendizendo a Deus, fitando Jesus Cristo e o nosso Supremo Deus, glorificando e bendizendo o seu nome. Pense nisso. Amém.